Olá pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem. Aqui é professor Paulo Cerqueira de novo, tá? E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de estatística descritiva, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas medidas de resumo, em particular as medidas de tendência central, tá? Esse conjunto esse vídeo de hoje, na verdade, ainda faz parte das organizações e apresentação de banco de dados, tá? Então é importante a gente ver essa sequência, né, como uma transição, tá? Então hoje a gente vai ver as medidas de tendência central e a primeira, né, que eu trago para vocês, né, com uma, se duvidar, a mais utilizada, né, se eu não estiver enganado, por favor, me crucifique, que é a média, né? A média ela pode ser interpretada, né, como o centro de gravidade, ponto de equilíbrio ou simplesmente como sendo um valor esperado, tá? Então a média tem essas interpretações, tem essas nomenclaturas, vamos dizer assim, classificações. Então, a ideia aqui, pessoal, é o seguinte, olha, né? Eu vou ter x1 até xn, tá? Valores de uma determinada variável x. Essa variável x aqui, pessoal, eu vou precisar nesse momento, tá? Primeiramente que ela seja uma variável quantitativa, tá? Então eu estou pegando valores x1 até xn aqui. Pensa, eu vou pegar a idade, né? Se eu tenho 10 indivíduos, então 10 valores de idade, né? E a minha variável vai ser a idade, tá? O cálculo da média, pessoal, tem essa expressãozinha bem aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar legal aqui para vocês, né? Tem essa expressãozinha bem aqui, tá? Depois eu apago isso, mas é bom que dá para desenhar enquanto chega a minha mesa digitalizadora, aí dá para a gente se divertir melhor, tá? Então, aqui o cálculo da média, ele é super simples, tá? Você vai somar todos os valores, tá? Todos os valores medidos em x, né? E vai dividir pelo total. Esse somatório aqui, né? Essa expressão aqui que nós temos aqui é uma soma, é uma forma mais sofisticada de você representar essa soma aqui, né? Então, ao invés de você colocar x1 mais x2 mais x3 mais x4 até xn, né? Você pode botar aqui, eu tenho uma soma aqui com índice partindo de 1 até o n, ó, o meu índice aqui, ó, o índice 1, 2, 3, 4 até n. Então, o meu i aqui representa esse índice de cada x aqui, né? E esse índice vai variar aqui de 1 até n. Eu estou somando, esse símbolo aqui é um somatório, tá? Eu estou somando todos os valores de x e estou dividindo pelo total, tá bom? Então, é justamente essa a ideia da média, né? Que vou somar todo mundo, dividir pelo total, essa que é a nossa estratégia, tá? De forma super simples. Então, ele é com a média, você pode também usar como nomenclatura também de média aritmética, né? Ou só média, ou você pode chamar também de x-barra, tá? É uma outra nomenclatura que a gente tem para média. Eu vou estar falando de x-barra o tempo todo aqui com vocês, então a hora que quando vocês ouvirem, você já sabe o que eu estou falando. Estou falando da média, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui super simples só para a gente poder entender como é que vai funcionar, né, o cálculo da média. Ele é bem simples. Então peguei aqui 10 medições de dados de velocidade de vento. Aqui eu tenho medições em quilômetros por hora, tá? Tá aqui os valores das 10 medições. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar cada valor, pessoal. Cada valor aqui eu vou pegar, eu vou somar e vou dividir pelo total. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa estratégia de cálculo para média, né? Então, se você pegar esses valores aqui, somar e dividir por 10, que é o quantitativo de dados que eu tenho aqui, eu vou ter uma média aqui de 3.131, tá? Então, é o valor da minha média final. Logo, o que isso vai significar para mim? Então, eu tenho que a velocidade média do vento é de 3.131 km por hora. Tá? Né, professor, pô, poderia ficar só na resposta do número, professor?
Não, a gente está, né, querendo ir mais, né? Sempre quando a gente vê um cálculo na estatística, em geral, a gente consegue dar uma interpretação para ele, né? Então traga sempre essa ideia para você, né? O que significa esse valor? Esse valor, para os dados que eu estou trabalhando, significa uma média. Mas é média de quê? Da velocidade do vento, tá? Então, é bem simples o cálculo da média, soma todo mundo, divide pelo total, tá? O próximo é a mediana. A mediana, pessoal, é o valor que divide a distribuição dos dados na metade, né? Meio a meio, ou seja, abaixo desse valor eu tenho 50% do meu conjunto de dados, né, das minhas observações, e acima desse valor eu tenho os 50% restantes. Tá? Então a mediana é o valor que fica ali, ó, bem no meio, né, ou aproximado do conjunto de dados. Tá? Então, essa é a nomenclatura que a gente usa para mediana, né? Observe e lembre que lá atrás eu chamei x com a barrinha em cima, né, como sendo a minha média. Aqui eu estou usando a nomenclatura, né, x com um tiozinho em cima sendo a mediana, né? É importante a gente salientar essas diferenças, tá? Pode ser bobo, mas lá na frente isso pode fazer uma diferença. Então, para o cálculo da mediana, né, o que a gente precisa ter como ideia? Primeira coisa, eu tenho que ordenar os meus dados em rol, tá? Professor, se eu não quiser fazer isso daí, tudo e tal, aí você vai estar fazendo conta errada, tá? Com certeza, se tiver pelo menos um valor fora da ordem ali, vai ser um problema. E eu vou precisar, né, também fazer o cálculo da posição da mediana no meu conjunto de dados. Então é justamente a necessidade de eu colocar em rol, né, para eu poder ter a ideia da posição correta. Se não tiver em rol, né, se não tiver na posição certinha, eu não vou conseguir identificar qual é o valor do meu conjunto de dados que representa a mediana, tá? Então, eu tenho duas estratégias, né, na verdade, duas formas para calcular a mediana. A primeira, né, é a seguinte, pessoal, tá? É super simples. Eu preciso olhar para o meu tamanho amostral. Se o meu tamanho amostral ele for um número ímpar, aí você vai lá e vai contar, né? Eu tenho 10 indivíduos, tenho 11, 12, 9. Eu olho para ele é ímpar. Então eu vou ter somente um elemento dividindo o meu conjunto de dados. E a posição desse único elemento é essa daqui. É a posição da mediana, né? Ela é quem? Ela é n mais 1 dividido por 2. Tá? Se o meu n for ímpar, tá? A posição da mediana é n mais 1 dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu conjunto de dados ordenados, meu conjunto de dados em rol, e vou procurar o valor de x que está na posição n mais 1 sobre 2. Tá? Vou contar, está na quinta, na sexta, na décima. Você vai, pega ele. Esse valor na posição, esse valor x na posição n mais 1 sobre 2 é a própria mediana. Por outro lado, pessoal, se o n for par, eu não vou ter mais um elemento central no meu conjunto de dados. Vou ter dois elementos centrais, logo eu vou precisar calcular duas posições. Eu preciso encontrar quem são esses dois carinhas que estão ali, né, na metade do meu conjunto de dados. Então a posição número 1 da mediana é o n sobre 2 e a posição número 2 da mediana é o n mais 2 sobre 2. Tá? Vou e faço o cálculo dessas duas expressões, dessas duas posições, tá? Feito isso, eu pego o meu valor de x que está na posição n sobre 2 e somo com o meu valor de x também, que está na posição n mais 2 sobre 2 e divido por 2, tá? Ou seja, pessoal, eu vou pegar os dois elementos centrais e vou fazer, na verdade, vou tirar uma média, tá? Então, eu tenho que só tomar cuidado aqui para saber qual é a classificação do meu n, se ele é ímpar, se ele é par. Bora ver um exemplo aqui só para a gente poder entender a engenharia da coisa. É um negócio super simples, só tem que salientar para esses detalhes, né? Colocar em rol, saber se o n é par, se o n é ímpar, calcular as posições. Então, tem um algoritmo para fazer, mas é uma coisa super simplificada que com um treino você consegue fazer. Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? Totalmente hipotético quando o n é par. Então, quando o n é ímpar, perdão. Quando o n é ímpar, tá?
Então eu tenho aqui os dados 1, 2, 5, 6 e 7. Né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, logo o meu n é ímpar. Né? Então observe aqui que como o meu n é igual a 5, ele é ímpar. Né? Eu só vou ter um elemento ali que vai dividir o meu conjunto de dados na metade. Tá? E para eu calcular esse único elemento que está ali, a posição desse elemento que está lá no meu conjunto de dados, eu vou pegar aqui ó, o valor de n, vou somar com 1 e dividir por 2, que é o que está lá na fórmula, do slide anterior. Tá? 6, 5 mais 1, dividido por 2, vai dar 3. Tá? Esse 3 aqui, pessoal, tomar muito cuidado, não é a mediana. Esse cara aqui é a posição aonde está o valor que representa a mediana lá no meu conjunto de dados. Então eu vou lá, ó, número 1, 2, 3. Esse cara é o terceiro elemento. Essa é a posição da mediana, portanto, mediana igual a 5. Por outro lado, quando a gente tem n par, né? Olha só, eu tenho 6 valores aqui, 1, 2, 5, 6, 7 e 7, como sendo no meu conjunto de dados. Né? Como eu tenho n par, eu vou precisar fazer o cálculo das duas posições, né? Para encontrar os dois elementos centrais. Então, a posição número 1 da mediana é n sobre 2, que no caso é 6 sobre 2, que é igual a 3. E a posição número 2, tá? Que é n mais 2 sobre 2, no caso é 6 mais 2 sobre 2, que aqui é igual a 4. Então, basta eu ir no meu conjunto de dados, pegar o terceiro e o quarto elemento, né, para poder fazer o cálculo da minha mediana. Então, esse cara é o terceiro e esse cara aqui é o quarto elemento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá? O que eu vou fazer com eles? Tirar uma média, como a gente tinha comentado no slide anterior. Então, eu vou pegar o 5 mais o 6, que vai dar 11, dividido por 2, 5,5. Tá? Então, é dessa forma que é feito o cálculo da mediana. Esses são os passos a serem seguidos, tá? Garanto que você vai dar conta de fazer isso daí. Pegando um exemplo mais na prática, né? Eu peguei aqui alguns valores, né, de alevinos, né? O ganho de peso de alevinos de tilápia do Nilo, tá? O peso é em gramas por mês. Tá aqui os valores, né, desses pesos aqui. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é colocar em rol. Tá? Observe que os dados não estavam ordenados, eu tenho que colocar em rol isso daqui. Se não tiver em rol, quando você for fazer o cálculo da posição, você vai procurar no lugar errado. Por exemplo, né? Você disse assim, é o segundo. Né? Poxa, mas o segundo aqui está apontando como 4.2. Na verdade, o segundo é 3.7. Tá? Então, esse é um detalhe super importante para o cálculo. Primeiramente, colocar em rol. Tá? Nosso n aqui é 8. Logo, se eu tenho n 8, eu tenho duas posições a serem calculadas, tá? Para encontrar a minha mediana. São os dois elementos centrais. No caso, a posição número 1, que é n sobre 2, 4, tá? Que é a minha posição, então é o quarto indivíduo. E eu tenho a posição número 2, que é o 8 mais 2 sobre 2, 10 sobre 2, que é igual a 5. Tá? Então é o quarto e o quinto indivíduo no meu conjunto de dados. Então basta eu ir lá e buscar. Então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então basta eu tomar uma média desses dois elementos aqui, tá? Que eu tenho a minha mediana, e foi isso que nós fizemos. Tá? Então a média do ganho de peso, né, por alevino, né, é igual a isso daqui. Então você tem 4,2 mais 4,3 sobre 2 é 4,5 grama. Tá? Ou seja, pessoal, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, como uma interpretação da mediana, tá? Que 50%, né, do ganho de peso lá que nós temos, lá dos alevinos de tilápia do Nilo, né, estão abaixo de 4,25%. 4,25% é o que divide meus dados na metade. Eu tenho 50% dos dados abaixo e 50% dos dados acima desse valor. Tá? Então, essa é a interpretação diferente um pouquinho da média que a gente tira no caso da mediana. Tudo bem? A próxima é a moda. Né? A moda, a definição dela é bem direta. É o valor mais frequente dentro de um conjunto de dados. A nossa nomenclatura aqui é o MO, tá? Que a gente vai estar utilizando para representar a moda.
ela não tem uma fórmula propriamente dita assim. Você vai ter que verificar qual é o valor mais frequente. E a partir disso a gente tem essas classificações como eu acabei de apresentar. Então, por exemplo, né, quando eu não tenho um valor que mais se repete no meu banco de dados, eu tenho uma classificação amodal, né? Professor, mas pode acontecer isso? Pode. Posso ter um conjunto de dados que os valores são todos distintos, né? E aí ele não aparece muitas vezes, né? Só vai não vai aparecer em nenhum momento mais de uma vez, e aí você não vai ter moda no seu conjunto de dados. Você não vai ter um valor mais frequente, tá? Eu posso ter somente um valor que mais se repete. Então, por exemplo, olha um exemplo bem bobinho aqui, ó. O 5 é o valor que mais se repetiu aqui, ó. Eu tenho 3 que se repetiu 2 vezes, o 2 se repetiu uma vez, o 6 uma vez, mas o 5 foi o que se repetiu mais. Então, ele é a minha moda. Eu posso ter duas modas, né? Então, dois valores que se repetem mais, né? Eu tenho, no caso com 1, eu esqueci até de comentar, né? Um valor, eu estou no caso unimodal, dos valores, estou no caso bimodal, né? Vou ter duas modas, então olha aqui o 4 e o 5 são os que se repetem mais, logo a moda é igual a 4 e moda igual a 5, tá? E um caso em que eu posso ter mais de duas modas, eu estou num caso polimodal, eu posso ter 3, 4 modas e por aí vai, tá, pessoal? Então, isso ocorre, tem aplicações na prática disso daí, né? A gente pode ver um outro momento, tá? Trazendo para um exemplo daquele mesmo lá de tilápia do Nilo, dos alevinos, né, de tilápia do Nilo, né, a gente vai colocar em ordem aqui, né, na verdade só para poder verificar, se você quiser, né, mas não precisa, mas você já consegue a olho nu, né, verificar aqui, né, o 4.4 que se repete duas vezes, 4.2, né, que se repete duas vezes também. Os demais só se repetem uma vez. Logo aqui, pessoal, de forma bem direta, tá? A moda do ganho de peso, né, ou as modas aqui do ganho de peso, né, as mais frequentes, os pesos mais frequentes aqui é 4.2 gramas e 4.4 gramas. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai estar interpretando a moda, né? No caso, para esse exemplo aqui dos alevinos de tilápia do Nilo. Tudo bem? E a classificação que nós temos aqui, né, é de uma classificação de que eu tenho uma bimodalidade aqui, né? Eu tenho duas modas logo, né? São uma classificação bimodal. Tudo bem? Vamos começar agora a falar sobre as separatrizes, né? Já falamos de média, mediana, já falamos de moda. Agora a gente entra na parte separatrizes, tem muito a ver com o cálculo da mediana, muito parecido mesmo, né? Vocês vão ver que das três que nós vamos comentar aqui, elas são bem redundantes, são bem parecidas. Pouca coisa que muda e, óbvio, a interpretação vai mudar também, tá? Então, as separatrizes aqui, né, são medidas aqui que vão nos ter por finalidade aqui dividir um conjunto de dados, né, de um determinado fenômeno que você tem interesse de estudar em K partes iguais, né? Lembra, lá na mediana a gente dividia, né, o conjunto de dados em duas partes. Por quê? Porque a mediana era o valor que estava na metade. Aqui eu vou ter mais outras quantidades que pode ser dividido. Você pode dividir o seu banco de dados em outras quantidades. Como, por exemplo, aqui eu coloquei para você aqui o quartil, né? O quartil divide em 4 partes iguais. O decil, né, divide em 10 partes iguais, né? Então, é justamente nesse sentido. Eu posso, por exemplo, não querer saber qual é o valor que divide na metade, mas, por exemplo, se eu tenho, né, qual é o valor em que abaixo dele eu tenho 25% dos meus dados, em que abaixo dele eu tenho 10% dos meus dados. Eu posso querer saber esse tipo de informação, né? Ou, por exemplo, numa turma, né? Eu quero saber quais são os 10%, os 10% das menores notas, né? Qual os 10% das maiores notas, tá? Então, quem ficou na mediana? Então, eu posso querer saber esse tipo de informação e as separatrizes vão nos ajudar a trabalhar, né, esse tipo de medida de resumo, tá? Então, a primeira separatriz
que a gente vai ver aqui, pessoal, né, são os quartis, né, os quartis, como eu comentei anteriormente, né, no slide anterior, tá? Eles vão dividir o seu conjunto de dados em 4 partes iguais. E tem um outro ponto importante, né? Observe, a mediana eu tinha que ter os dados ordenados em rol, né? Aqui não vai ser diferente. Para todas as medidas de separatriz que a gente vai estar utilizando daqui para baixo, todas vão ter que ser ordenadas. Se não tiver ordenado, a situação que a gente vai precisar para trabalhar aqui não vai funcionar, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de quem são esses caras aqui, eu usei a nomenclatura Q1, Q2 e Q3. Então, você tem quartil 1, quartil 2 e quartil 3, justamente para poder dividir em 4 pedaços iguais. Então, a primeira fatia aqui é relacionada aos dados abaixo do quartil 1, abaixo do quartil 2 e abaixo do quartil 3. Cada pedacinho desse aqui vai conter um percentual do conjunto de dados de 25% ou aproximadamente 25%. Eu falo aproximadamente porque dependendo da quantidade de informação que você tem, você não vai conseguir essa proporção exata, tá? Mais aproximada. Tudo bem? Então, o primeiro quartil, só para a gente poder, né, identificar aqui, né? O Q1 aqui, pessoal, né, é um número que deixa aproximadamente 25% das observações abaixo dele, né? E é aproximadamente 75 acima. Então você tem os 25% abaixo aqui, né? E acima dele, ó, você está pegando 25 mais 25 mais 25. Então ele está somando, ele está acumulando, né? E colocando acima dele 75% dos dados, tá? Então essa que é a estratégia que a gente tem no caso dos quartis, tá? No terceiro quartil é nesse formato, né? Abaixo dele 75, acima 25, tá? Você pode até estar me perguntando, e o quartil 2, professor? O quartil 2 é a própria mediana, né? Abaixo dele é 50% e acima 50%. Então, se eu calcular o quartil 2, eu estou calculando a mediana? É isso mesmo, exatamente, tá? Então não vai ter diferença alguma de você fazer isso. Tudo bem? Bom, para a gente fazer o cálculo da mediana, a gente tinha que colocar em rol e fazer o cálculo das posições. Aqui não vai ser diferente. Então, o cálculo das posições para cada quartil i, né, vai ser o quartil i que você quer, o valor de i que você quer associado a esse índice i aqui, né, vezes n dividido por 4, porque você tem 4 fatias. Tá? Então, esse i vai variar, né, de quartil 1 para i igual a 1, i igual a 2, quartil 2, no caso a mediana, e i igual a 3, quartil 3. Tá? E esse n aqui é o meu tamanho amostral, que eu vou estar sempre utilizando. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo aqui, né, para a gente poder fazer um cálculo de um quartil. Tá? Então, encontre o quartil 1 para dados de produção de cana-de-açúcar de uma determinada variedade, né, em que ela foi... A unidade de medida aqui ela é em toneladas por hectares. E os dados são esses aqui, ó. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, o que é? Eu escutei, vocês falaram aí, estou ouvindo. Colocar em rol, muito bem, né? Então, colocando em rol, pessoal, né? Essa é a lista de valores que a gente vai ter, né? A partir daqui, agora, a gente faz o cálculo da posição e vem identificar, né? Então, como n é igual a 10, ó, preste atenção aqui, ó, n é igual a 10, eu vou substituir o n na minha fórmula anterior aqui, né? Que é 10, né? O i vai ser igual a 1, por quê? Porque eu estou interessado no quartil 1, tá? Vou fazer o produto e vou dividir por 4. No caso aqui deu 2,5. Eu não vou conseguir ter uma posição 2,5. Não tem, eu estou na posição 2,5. Não existe isso. Você não vai conseguir fazer isso. Então a gente, né, faz uma aproximaçãozinha aqui para 3. Né? Isso que eu falei para vocês do 25%, né, ou 75%, você não vai conseguir, dependendo do tamanho amostral, né, do seu conjunto de dados, você não vai conseguir uma proporção exata, vai ficar ali próximo, tá? Então, ele está indicando que o quartil 3 está aproximadamente ali, ó, né, na terceira posição. Então, eu vou lá, ó, primeira, segunda, na terceira posição. Então, o meu Q1 é igual a 90. E a interpretação que a gente tem disso, professor, é a seguinte, né? Então,
25% dos dados da produção de cana-de-açúcar está abaixo de 90 toneladas por hectare, né? Então, eu tenho 25% dos meus dados abaixo desse valor, né? Então, 75% dos meus dados estão acima desse valor, né? Eu posso também ter essa interpretação do outro lado da distribuição, né? É importante a gente fazer sempre essa ideia, tá? O próximo são os DCIs, tá? Os DCIs têm a mesma ideia lá dos quartis, só que agora, ao invés de eu estar dividindo em 4 partes, né, eu vou estar dividindo em 10. Então eu vou ter os meus DIs, né? Eu não botei aqui D1, D2, D3, não. Eu tenho o meu DI e esse índice vai variar de 1 até 9, né? Então, eu vou ter o D1, D2 até o D9. Cada fatia dessa aqui, ela vai, né, ter num total de 10%, tá? Para poder ter uma divisão exata. No caso aqui, ó, eu tenho o X-til como sendo a mediana, né? Eu tenho o quartil 2 como sendo mediana. Aqui a mediana ela é representada pelo decil 5, né? Decil 5 é o valor que divide, olha só, né, na metade, mas eu posso ter qualquer outro valor que divide em outro percentual que eu tenho interesse em 10 partes, tá? O cálculo para a gente encontrar o valor das posições, né, no caso dos DCIs, é muito similar ao dos quartis. A única coisa que está mudando aqui, né, é a divisão por 10 na minha fórmula, porque são 10 partes iguais, tá? E o meu índice I, que agora não vai mais de 1 até 3, vai de 1 até 9, né? Então, é a mesma ideia, né, de fazer o cálculo de lá, tá? Então, vou pegar aquele mesmo conjunto de dados, né, que a gente viu lá de produção de cana-de-açúcar, só que agora, pessoal, eu não quero, né, falar sobre o quartil 1 lá. Eu vou falar aqui sobre o quartil 6. Desculpa, sobre o decil 6, tá? Então, aqui, né, a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês já sabem, coloca em roll, né? E depois vou fazer o cálculo da minha posição. Eu tenho n igual a 10, né? Fica 6 vezes 10 dividido por 10, isso aqui vai dar igual a 6. Então, essa posição aqui, né, esse 6 aqui está me dizendo que eu tenho que ir atrás do sexto indivíduo do meu conjunto de dados. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Logo, o decil 6 é 93, tá? E a interpretação que a gente toma disso é que 60% dos dados de produção de cana-de-açúcar está abaixo de 93 toneladas por hectare. Ou eu posso interpretar o outro lado. 40% dos meus dados de produção de cana-de-açúcar está acima de 93 toneladas. Tá? Então eu posso tanto ter uma interpretação do percentual abaixo e do percentual acima. Você que vai decidir interpretar aí da forma que, né, for adequada. O último, né, a última medida de separatriz é o percentis. São os percentis, na verdade, né? Esses percentis é o caso mais genérico que nós temos aqui, né? Agora, eu não vou mais estar dividindo em 4 pedaços, né? Ou em 10 pedaços, vou estar dividindo em 100 pedaços, né? O caso mais genérico que nós temos aqui, essa aqui é a ilustração que nós temos dele, então eu estou pegando 1% para cada pedacinho, tá? Então fica mais fácil de você querer calcular o percentil 12, o percentil 13, percentil 14, né? 21, 22. Então você tem uma generalização a mais aqui, né, para o cálculo do percentil. Tudo bem? O meu I agora passou a ser, né, de 1 até 99. Né? Eu não tenho mais o Q, eu não tenho mais o D, eu tenho o P de percentil. Tudo bem? Bom, né, só para a gente fazer algumas associações aqui, o P50 é a minha mediana. O P25 é o quartil 1, o P10 é o decil 1. Então você consegue, né, fazer umas associações entre as separatrizes, né? Se o percentual abaixo e acima for o mesmo que você está calculando no percentil, é a mesma coisa, tá? Então, para o cálculo das posições dos percentis, né, é a mesma ideia das duas anteriores. Então, vou pegar o valor
do índice I relacionado ao percentil I vezes N dividido por 100. É a única coisa que está mudando aqui. E o meu índice I que está indo de 1 até 99. Né? O N amostral continua sendo o mesmo. Então, para o mesmo conjunto de dados que a gente trabalhou de produção de cana-de-açúcar, eu vou calcular agora o percentil 75. Né? Então, essa vai ser a quantidade que eu vou querer descobrir a partir desse conjunto de dados. Tá? Logo, colocando em rol e calculando a posição, né? O que você vai ter aqui, pessoal? Né? O nosso I é 75 porque é o índice que eu estou querendo calcular, é o percentil que eu estou querendo calcular, vezes 10, que é o meu tamanho amostral. Dividido por 100, eu tenho 7,5, que eu vou jogar para cima aproximadamente 8, para eu ter uma ideia de posição. Então, 8 representa, né, que o meu percentil 75 está na 8ª posição do meu conjunto de dados. Então, basta eu ir lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 96. Então, meu percentil 75 aqui é 96. Tudo bem? Qual que é a interpretação que a gente tira disso? A mesma das anteriores, né? Logo, 75%, né, da minha produção de cana-de-açúcar, dos dados de produção de cana-de-açúcar, né, está abaixo de 96 toneladas. Eu posso interpretar por outro lado também, né, que 25% da minha produção de cana-de-açúcar está acima de 96 toneladas. Tudo bem? Então, essa é a ideia, né, dos percentis, tá? É dessa forma que as coisas são calculadas. Bom, pessoal, a gente chega ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês possam aproveitar da melhor forma possível. E nas próximas aulas a gente volta a se ver aí com mais assuntos de análise descritiva, tá? Fiquem todos bem aí, né? Se cuidem e bons estudos. Tudo bem? Abraço.